E turma, vamos agora, né, para a resolução de um sistema linear com três incógnitas, ok? Dessa parte agora nós iremos trabalhar a parte utilizando a resolução de um sistema linear utilizando a regra de Cramer, o mesmo sentido que nós estávamos trabalhando, só que agora são três equações e três incógnitas. Né? Baseado nisso daí, temos que entender que nós iremos trabalhar o determinante de uma matriz de ordem 3 agora, ok? Então vamos achar o valor de x, de y e agora uma nova incógnita z, ok? Então o que é que acontece? O valor de x será achado pela formulazinha dx sobre d, que vocês já tinham visto, y dy sobre d, que vocês também já tinham visto, e agora nós temos uma nova incógnita que é z, que no caso será dz sobre d. Então, no caso, um sistemazinho, tá bom? O sentido vai ser o mesmo. D, vou para essa igualdade, pego os coeficientes de x, y e z, coloco lá, calculo o determinante. Quando eu colocar dx, elimina a coluna do x, coloco essa parte no lugar e o resto repete do mesmo jeito. Quando eu colocar dy, elimina a coluna do y, coloco isso no lugar. Quando for dz, elimina a coluna do z e coloco isso aqui no lugar. Então a regra é essa, tá certo? Uma outra coisa que temos que entender é que aqui, ó, aqui o coeficiente desse x é o 2 e aqui não tem, então coloquei 1. Mesma coisa aqui, não tem, não enxerga, então coloco 1. Aqui também, ó, não enxergo, coloco 1. Aqui também não enxergo, coloco 1. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. São vezesinho, tá bom? Aonde não tem, eu coloco 1, tá certo? O resto continua do mesmo jeito. Então a primeira incógnita que a primeira parte que nós iremos encontrar é o nosso D, ok? Então vamos lá, D, olha só pessoal, vamos encontrar primeiro a parte do D, depois dx, depois dy e por último dz, aí jogando nas formulazinhas. Então vamos primeiro para o nosso D, igualdade, vamos lá. Para o D, nós pegamos os coeficientes aqui do x, y e z. Ó, coeficiente do x, 1, 2 e menos 1. Aí você coloca aqui, ó, 1, 2 e menos 1. Ok, ó, aqui, ó, 1, 2 e menos 1, colocamos aqui. Beleza? Para do y, 2 menos 1 e 3. Então, ó, 2 menos 1 e 3. E depois do z, ó, 1, 1 e 1. Então, nesse caso, colocamos aqui, ó, 1, 1 e 1. Ok? Aí eu vou fechar aqui. Ok. Aí tá aí. Beleza? Aí, isso, nesse caso, vamos calcular. A partir disso daqui, nós iremos trabalhar. Vamos calcular o determinante. Já vimos como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 pela regra de Sarriz. Então vamos lá. Primeiro passo qual é? Lembram? Repetir as duas primeiras colunas. Então o primeiro passo é pegar essas duas primeiras colunas e repetir. Então vou repetir aqui, ó, 1. Aí eu vou colocar logo assim, ó, 1, 2, 2, menos 1, menos 1 e 3. Então o primeiro passo da regra de Sarriz, ó, tá aqui, tá vendo? O determinante, a matriz, né? Aí vamos calcular o determinante, né? O determinante D. Aí, ó, tá aqui, pegamos os coeficientes, ó, 1, 2, menos 1, tá aqui, ó, 2, menos 1 e 3, tá aqui, 1, 1 e 1, tá aqui. Aí pegamos, pela regra de Sarriz, para calcular o determinante, pegamos essas duas primeiras colunas aqui e repetimos ela aqui. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Aí vem aquela técnicazinha que eu coloquei, que eu até mencionei para vocês, ó, localizamos a primeira diagonal principal, né? Depois a segunda diagonal principal, depois a terceira, as três diagonais principais. Nas diagonais principais, aqui em cima, já foi falado para vocês, coloca-se mais. Aí localiza as três diagonais secundárias, ó, olha só pessoal, ó, primeira secundária, depois, ó, segunda secundária, depois, ó, terceira secundária. E no final de cada linha da diagonal secundária, colocamos o menos. Que foi, nós já vimos como calcula o determinante de uma matriz de ordem 3. Então vamos lá. Localiza as três diagonais principais, em cima coloca mais.
localiza as 3 diagonais secundárias em cima, coloca menos. Ok? Lembre-se, outra coisa interessante é que esses espaços sejam mais ou menos iguais. Esses espaços aqui sejam mais ou menos iguais. Quando você traçar o risco, bate nos 3 números e fica mais fácil de você calcular o determinante. Beleza? Então vamos lá. O determinante D, aí você vai calcular o determinante D. Ok? Primeiro as principais. A regra é essa. Você pega esse sinal de mais, faz relações sinais com os 3 números que estão aqui e multiplica. Aí faz a mesma coisa, segunda e terceira é diagonal. Já vimos como é que faz isso, tá bom? Então vamos lá. Mais com menos, aqui é um menos, tá meio apagadinho, ficou meio apagadinho aqui, né? Mas esse 1 é negativo, tá bom? Então vamos lá. Mais com menos, menos com mais, menos. Multiplicando, Aí pega os 3 números e multiplica, né? Uma vez uma vez 1. Já vimos como fazer isso, tá certo? Depois, qualquer coisa de dúvida, olhe com a explicação da regra de Sarris, que já foi trabalhado com vocês, tá bom? Aqui é positivo, então mais com esse menos dá o menos, e multiplica nesse caso os 3 números, tá certo? Então nesse caso, você pega e multiplica os 3 números. Então vamos lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, ok? Última diagonal principal, mais, aqui é tudo positivo, então mais com mais dá mais. Beleza? Aí, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Multiplicamos as 3 diagonais principais, relação sinal, multiplico, relação sinal, multiplico, depois relação sinal, multiplico. Agora vamos para as 3 diagonais secundárias. Nas diagonais secundárias temos que ter cuidado, tem que começar com esse menos aqui, menos com mais, menos com menos, mais com menos, menos. Vamos lá, e depois multiplica tudo, né? Então, você faz a relação sinal, depois multiplica. 1 vezes 1, 1 vezes 1. Beleza, vamos lá. Segunda diagonal secundária. Aqui é menos e o resto é tudo mais. Menos com mais dá menos. Vou apagar aqui, tá? Menos com mais dá menos, ok? Então, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Última diagonal secundária. Aqui é menos e os outros números tudo é positivo, tá bom? Menos com mais aqui dá menos. Aí você vai lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Acabou, multipliquei tudo. Agora vamos sinalizar aqui, Pelo que eu falei para vocês, vocês juntam os positivos e depois juntam os números negativos. Vamos juntar primeiro os números positivos. Negativo, negativo, aqui é positivo. Negativo, negativo, negativo. Só tem um número positivo, então esse número positivo, que é o mais 6, eu repito. Depois que juntar os positivos, vamos juntar os negativos, né? Vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 e 1, 4. 4 e 3, 7. 7 e 4 vai dar quanto? 11. Ok? Então, meu D, 6 menos 11, menos 5. Então, encontramos aí o determinante D, tá certo? Encontrando D. Eu coloquei aqui, cada uma dessas partes eu vou encontrar. Aqui eu encontrei D, aqui eu, no caso, vou encontrar dx, tá bom? Então, vamos lá. Dx. Agora vamos encontrar, né, o nosso dx. Vamos lá. Dx. Olha, pessoal, veja bem. Para o D, eu pego esses coeficientes aqui que vem de x, de y, z, colocar aqui, monto minha matriz e resolvo. Para o dx, regra, para o dx, eu elimino a coluna do x, coloco isso aqui no lugar, que é 0, 1, e nesse caso, menos 2. 0, 1 e menos 2. Tá vendo? Repetindo novamente. Se é dx, elimina a coluna do x, coloca esses termos independentes no lugar. Aí o restante eu repito do mesmo jeito. Só o dx, só a coluna do x. Vamos lá, depois aqui, 2 menos 1 e 3, normal, que é 2 menos 1 e 3, normal. 2, nesse caso, menos 1 e 3. Só um minutinho, vou dar uma organizadinha aqui, tá bom? Aí 0, 1 e menos 2. Diminui um pouquinho essa aqui. Vamos lá.
Depois, 2 menos 1 e 3, né? Vamos lá. 2 menos 1 e 3. E depois 1 e 1, que é o que está aqui, ó. 1 e 1. Aí eu fecho. Ok? Então, repetindo novamente. Dx elimina a coluna do x, coloca essa parte no lugar e o resto repete do mesmo jeito. Beleza? Pela regra de Sarris, repete as duas primeiras colunas. Não é isso? Então, vamos lá. Repetir as duas primeiras colunas. 0, 1 e menos 2. Depois, 2 menos 1 e 3. Né? Depois, 2 menos 1 e 3. Pronto. Aí você repetiu as duas. Primeiro passo. Tá aqui o determinante, repete, pega as duas primeiras colunas, repete. Aí vem a seguinte, ó. A diagonal principal, aí localiza as três diagonais principais. Nas diagonais principais aqui no final do risco aqui, coloca mais. Aí você vai lá e relocaliza as três diagonais secundárias, ó. Primeira diagonal secundária, coloca menos. Segunda diagonal secundária, coloca menos. Terceira diagonal secundária, coloca menos. Então, nas principais mais, nas secundárias menos. Vimos como o cálculo determinante tem matriz de ordem 3, tá bom? Então, vamos agora para o nosso dx. Vamos lá. Então, dx igual, ó. Detalhe é o seguinte, ó. Eu sei que o zero é neutro. Então, menos com mais, eu sei que é menos. Mas não vou precisar colocar o número. Por quê? Porque, ó, se você tiver uma diagonal que contiver um zero, o resultado da multiplicação será zero. Ó, 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. Se tiver um zero, o resultado é zero. Ok? Aí o restante aqui é positivo, positivo e positivo. Aí mais com mais, é evidente que vai dar mais. Aí você vai lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes... sim, o 2 aqui nesse caso, só um equívoco aqui, né? O 2 aqui, esse 2, ele é negativo. Então vamos lá, novamente, ó. Mais, com mais, com menos, menos. Nem visto esse sinal do dor, não. Vamos lá, menos. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Beleza? Então vamos lá. Última diagonal secundária. Aqui, ó. Principal, perdão. Vamos lá. Aqui é positivo, positivo e positivo. Então, mais com mais é evidente que é mais. Aí eu vou lá. Ó, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Multiplicar as três diagonais principais, agora vamos para as diagonais secundárias. Primeira, segunda e terceira secundária. Na secundária, eu pego esse menos aqui e faço relação sinal com tudo, tá aqui. Vamos lá. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Aí eu multiplico tudo. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Ó. Outro detalhe aqui que eu tenho que entender é o seguinte, ó. Eu pego esse menos, o zero é neutro. Pego esse menos e faço tudo relação sinal com tá aqui, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Aí eu vou colocar o menos. 0 é neutro, tanto faz isso, você colocar menos que mais, 0 é neutro. Ó, 0 multiplicado por qualquer coisa, resultado 0. Repetindo novamente, se eu tiver um 0 na diagonal, o resultado da multiplicação será 0. Aí você vai lá, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0. Vamos lá. Última diagonal secundária, aqui é aqui, ó, o menos, faço relação sinal com tudo, ó, positivo, positivo, positivo. Então, menos com mais dá menos. Multiplique tudo, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Então, nesse caso, colocar aqui o dx igual. Pessoal, perceba, pessoal, que o que foi que eu fiz? Ó, dx, eliminei a coluna do x, coloquei essa parte no lugar e o resto repeti do mesmo jeito. Aí resolvi como nós já estávamos resolvendo. Determinante, repete as duas primeiras colunas, diagonal principal mais, diagonal secundária menos, aquele processo lá. Beleza. Aqui vou juntar os positivos, tem o 3 positivo, deixa eu ver qual é o outro que tem positivo, né? Só tem um 3 positivo aqui, né, pessoal? Então observe que só tem um 3 positivo, ó. Só tem um novamente, só um número positivo. Então eu vou colocar ele aqui, ó, o 3. Vamos lá. Agora eu vou juntar os negativos, vamos lá. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então nesse caso o nosso dx... 3 menos 8 dá menos 5. Então, nesse caso, o nosso dx deu menos 5, tá bom? Agora vamos para quem, ó? dy. Aí dy já vamos para cá. Então, aqui vamos para nosso dy. Ok? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui até de outra coisa aqui, ó.
traço. Então vamos calcular o dy. Para o dy, nesse caso pegamos o x, repetimos do mesmo jeito, né? Para o dy, o x repetimos do mesmo jeito. Então vamos lá, olha só, dy. A parte do x permanece do mesmo jeito. Vamos lá, 1, 2 menos 1. Vamos lá, 1, 2 e menos 1. Tá bom? 1, 2 e menos 1. Beleza? Então veja bem, agora vem um detalhe, ó. 1, 2 e menos 1 permanece do mesmo jeito. Para dy, eu elimino a coluna do y e essa parte coloco independente, coloco no lugar, que é 0, 1 e menos 2. Repetindo novamente, se é dy, a parte do x dos coeficientes repete do mesmo jeito. Se é, tá vendo essa coluna aqui que é do y? Eu pego ela e jogo fora. E essa parte aqui coloco no lugar se é dy. E o resto repete do mesmo jeito, né? Só faltou no caso, ó, 1, 1 e 1, que no caso é o z. Então colocamos, nesse caso, ó, 1, 1 e 1. É interessante que os espaços sejam mais ou menos iguais. Esses espaços, ó, sejam mais ou menos iguais. Beleza? Pela regra do determinante, pega essas duas primeiras colunas e repete aqui, tá certo? Pela regra de Sarris. Vamos lá. 1, 2, menos 1. Depois, 0, 1 e menos 2, tá certo? Aí você vai lá, beleza? Ó, localiza as três diagonais principais. Nas diagonais principais, coloca mais. Localiza as três diagonais secundárias. Nas diagonais secundárias, coloca menos, tá certo? Aí você vai calcular o determinante, o nosso dy normal, tá bom? Vamos lá. dy igual... Ó, aqui é tudo positivo, então mais com mais dá mais, não vai inferir em nada. Vamos lá, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Coloquei 1. Tendo 0, o resultado da multiplicação é 0. Se eu fizer relação sinal de menos com mais, dá menos. Mas não vai inferir em nada eu colocar esse menos ou mais. Por quê? Porque quando eu for multiplicar, olha só o que vai acontecer. Ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Ó, o detalhe é que se tiver um 0 na diagonal, o resultado da multiplicação é 0. Regra. Vamos lá, aqui ó. Aqui é positivo, positivo e negativo. Então mais com menos dá menos. Aí você vai lá, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. As três diagonais principais já foram. Vamos para a secundária? Vamos lá. Menos. Aqui é positivo, positivo e aqui é negativo. Então menos com mais dá menos. Com menos dá mais. Multiplica tudo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Positivo. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é negativo, positivo, positivo e negativo. Vamos lá. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos, mais. Aí multiplica, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, perdão. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, perceba que agora nesse caso, a última aqui, ó. Aqui é negativo, o resto tudo positivo. Então, menos com mais dá menos. Qualquer número, ó. Qualquer número vezes 0, resultado vai dar 0. Então quero que vocês percebam que nesse caso, ó, vocês quando forem analisar essas situações, vocês vão com cuidado, vão analisando detalhe por detalhe, analisem circunstância por circunstância, vejam se vocês erraram em alguma coisa, analisem os detalhes, os mínimos detalhes. Tá vendo que aqui eu iria repetir, ó, as diagonais, repetindo as diagonais certinho, ó. Tá vendo? Aí depois você toma cuidado em fazer a relação de sinais, porque nas relações de sinais às vezes nos perdemos, tá certo? Aí você vai lá, tenta analisar, tenta não cometer erros, né? E assim vai. Vamos lá, agora vamos finalizar, né? Então o detalhe aqui, né? Primeiramente eu vou juntar os positivos, tem esse 1 positivo, esse 1 positivo, esse 2. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Ok? Aí tem esse 4 negativo, só tem um negativo. Aí 4 menos 4 dá 0. Mas professor, deu 0, pode dar 0? Sim, problema nenhum. Vamos lá. Então dy deu igual a 0. Achei d, dx, dy. Vamos para dz. Para dz, pessoal, vocês agora vão para a coluna do z, né? Então vamos lá, dz. Então dz é igual
Aí você vai lá. Vamos para DZ? Vamos ver aqui. Vamos lá. A parte de DZ, pessoal, ó, se é DZ, a parte do X e do Y permanece normal. Então, vamos lá. Repete-se a parte do X. Olha lá. Então, 1, 2, menos 1. Depois 2, menos 1. E 3, que foi que eu fiz. Eu estou calculando DZ. Então, tanto a parte desse 1, 2 menos 1 e 2 menos 1 e 3 permanece do mesmo jeito, pessoal. Então, 1, 2 menos 1, conferindo aqui novamente. 2 menos 1 e 3, 2 menos 1 e 3, conferindo novamente. Tá tudo ok. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Se é DZ, elimina a coluna do Z, coloca essa parte no lugar, o 0, 1 e menos 2. Então, vamos lá. Então, coloco no lugar 0, 1 e menos 2. Vamos lá, ó. 0, 1 e menos 2. Ok? Vou colocar esse 3 um pouquinho mais para cá. Vamos, 0, 1 e menos 2. Então, olha só. Pela regra de Sarris, repete-se as duas primeiras colunas. Então, vou pegar essas duas e repetir aqui, ó. 1, 2, menos 1. Depois, 2 aqui, né? 2 menos 1 e nesse caso 3, ok? 2 menos 1 e 3. Então, nesse caso, pela regra de Sarris, né? Ó, repete-se as duas primeiras colunas. Nas diagonais principais, vou colocar mais. Beleza? Nas diagonais secundárias, vou colocar menos, ok? Então vamos lá, DZ igual, normal. Então vamos lá. Aqui é positivo, o resto negativo. Mais com menos, menos, menos com menos, mais. E 1 vezes 2, nesse caso, é 2. Segunda secundária, principal, ó, positivo, positivo e negativo. Ó, mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Vezes 1 dá 2. Vamos lá. Ó, eu sei que mais com mais é mais. Problema que tem 0. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 0, 0. Se tiver um 0 na diagonal, resultado da multiplicação dá 0. Já falei. Vamos lá. Aqui, ó. Menos com menos mais, mais. Ó, menos com menos mais com menos, menos. Mas não inferir em nada. Por que não vai inferir em nada? Porque 0 vezes qualquer coisa, resultado 0. Beleza? Segunda diagonal, secundária. Vamos lá. Aqui é positivo, positivo e positivo. Então, menos com mais dá menos. 1 vezes 3, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Vamos lá. Aqui, ó. Negativo, positivo, negativo. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 6. Positivo. Então, nesse caso aí, vamos calcular DZ. Então, pessoal, ó, quando vocês forem fazer esse tipo de cálculo, vocês têm que ter muito cuidado para não cometer erros. Porque é o seguinte, olha só, vamos lá. Essas duas primeiras partes aqui, ó, essas duas primeiras partes, né, que é relativa a DZ, que é aqui, ó, 1, 2 e menos 1, aí 1, 2 menos 1, mesma coisa, ó. 2 menos 1 e 3, 2 menos 1 e 3, aí elimina Z, coloca 0, 1 e 2 no lugar. 0, 1 e 2 no lugar. Aí quando você for ter muito cuidado aqui, ó, quando for pegar, ó, vai repetir as duas primeiras colunas. Aí quando você for fazer, vai fazer o cálculozinho lá, né? Normal, vai fazer o cálculozinho, ponderar se vocês erraram alguma coisa, verificar alguns detalhes. Vamos fazer novamente, ó. Aqui, menos com menos dá mais. 1 vezes 2 dá 2. Aí aqui você vai, ó, mais com menos é menos, 2 vezes 1 dá 2. Ok? 0, resultado 0. Ó, 0, resultado 0. Aí quando você for tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Quando for multiplicar as últimas diagonais, também vou multiplicar esses últimos valores, vai com cuidadozinho, né? Aqui é negativo, positivo, né? Vou repetir nesse caso as duas primeiras colunas. Aqui é positivo, ó, menos com mais dá menos. Aí você vai lá e multiplica, tá bom? Aqui, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com menos, ó,
Menos com mais dá menos, com menos dá mais. Aí 2 vezes 2, 4. Só cometi um errinho aqui, né? Perdão por esse 6, né? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Acontece, né? Então ali daria 8, não 6. Vamos lá. Aí resolvendo aqui, junto os positivos, depois junto os negativos. Juntando os positivos. Aqui é 2 positivo e aqui é 8 positivo. 2 mais 8 dá 10. Aqui é 2 negativo e aqui é 5 negativo. Então, 3 negativo, perdão. 2 negativo, 3 negativo. Repito, negativo, 2 mais 3, 5. E aqui eu finalizo DZ, que é igual a 10 menos 5, dá 5. Finalizei DZ. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal, mas é mais fácil, tá? Então, vamos lá. D, pega esses coeficientes aqui, ó, do x, y, z, coloca aqui, calcula o determinado. Dx, elimina a coluna do x, coloca essa parte no lugar, esses coeficientes repete do mesmo jeito. Calcula o determinante, já vimos como calcular. Dy, a parte do x permanece. Se é dy, no lugar dessa coluna do y, coloca essa parte no lugar. A do z, repito novamente, que é a parte dos coeficientes. Ó. Aí calcula dy. E dz, essas duas primeiras aqui permanece. E se é dz, elimina essa coluna do z e coloca essa parte no lugar. Aí calcula o determinante. Finalizou tudo isso, aí vem para isso daqui, ó, x, y, z. Vamos fazer aí rapidinho, né? Fazer aqui com outra cor. X é igual traço. Então nesse caso, perceba o seguinte, ó, x, então fica dx, quem é dx, ó, menos 5, dividido, ó, dividido por d, quem é d, também é menos 5, então o d, nesse caso, é menos 5. Aí você finaliza, ó, menos com menos, não dá mais, 5 dividido por 5, 1, x igual a 1. O y, igualdade, tracinho. Para o y, né? Aí vem aqui, ó. Y é igual a dy deu 0, dividido por d. D, no caso, é menos 5. Eu nem preciso fazer relação sinal. Por quê? Porque 0 dividido por qualquer coisa é resultado 0. Então, o valor de y é 0. E no parte a parte do z será igual, traço, z é igual a dz, que foi o 5 que eu encontrei, dividido por d. Quando eu venho para cá, o d é o menos 5. Então, dividido por menos 5. Então, o z, mais com menos é menos, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o z é menos 1. Então, finalizando aqui, pessoal, a nossa solução será igual a x, que é 1, y, que é 0, e z, que é menos 1. Tá aí, x, y, z, a solução desse sistema aqui, beleza? Então tá aí, x1, y0, z menos 1. Se você pegar x1, 0, 1, x1, y0 e z menos 1 e substituir aqui, vocês vão encontrar e vão resolver, perceber que a resolução é desse jeito. Então tá aqui, pessoal, finalizado aqui essa parte da resolução do sistema linear de um sistema que contém x, y, z aqui, ó. Calcula d, dx, dy, dz, aí depois vem para x, y, z. Dá um pouquinho de trabalho realmente, mas esse método ele é mais fácil do que até o método do escalonamento, que depois até demonstrarei para vocês em aulas posteriores. Mas está aqui esse método do regra de Cramer. Finalizando aqui, vamos para o próximo exemplo.